Tema da mensagem de hoje: a terra e o céu. Mas você fala, nossa irmão, a terra e o céu tudo a ver, a terra e o céu, tudo a ver. Nós estamos ligados, conectados, nós temos uma aliança com Deus. Então isso está lá em Mateus 18:15, que diz assim: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde me acham 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que esta noite, Senhor, meus irmãos que estão aqui, Senhor, que eles abram, Senhor, seus olhos espirituais, seus ouvidos, Senhor. Tira toda a dispersão agora do teu povo, Senhor. Que eles possam estar conectados, Senhor, contigo agora. De coração, de alma, de corpo, Senhor, de espírito, Pai. Para que eles possam entender, Senhor, o que o Senhor tem a falar com eles esta noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, para mim é uma honra, né? Cada vez que o pastor me chama aqui para estar ministrando. Eu me sinto honrado de fazer parte, né, da liderança, de fazer parte desse ministério. E aqui a palavra diz que nós temos que ter aliança. Quando nós ligamos na terra, é ligado no céu. Quando algum dos nossos irmãos está triste, abatido, somos nós que temos que ir lá e chegar e dar a mão para ele. Não acusá-lo, mas sim ajudar no que ele precisa. Deus, ele nos dá autoridade para repreender isso. E exortar também o comportamento do nosso irmão. Não só repreender, como exortar algo que ele fizer. E repreendê-lo também em algo que não está fazendo sentido ele estar fazendo. Falho de um irmão na intenção de abençoá-lo e integrá-lo novamente ao corpo de Cristo. Mas no caso deste irmão continuar andando de maneira errante, Jesus orienta que não mais 1, mas 2 ou mais irmãos devem repreendê-lo. Se ainda assim esse irmão não se conectar, insistir, continuar no pecado, então, de maneira totalmente deliberada, Jesus pede o quê? Que nós entramos com uma ação. Que ele seja levado ao julgamento da igreja, levado a expor aquilo que ele está passando. Eu não sei qual que é. Às vezes o irmão está triste por algo, por alguém fez algo, falou, né? Porque muita gente fala algo, irmão, e as pessoas acabam interpretando de uma outra forma. Às vezes você manda uma mensagem por WhatsApp, você manda uma mensagem por e-mail, seja lá, talvez o jeito que a pessoa vai ler, não é o jeito que você colocou para ela ler, mas ela pode entender errado. Às vezes mesmo você está na igreja, está falando com o irmão normal, mas o irmão está entendendo, o irmão está me acusando, o irmão está me falando coisa que não é. E a gente não procura nem entender esse irmão, a gente só quer acusar. Fala, irmão é rebelde mesmo, deixa ele para lá, deixa ele de canto lá, não é assim que a gente tem que fazer. E na sexta-feira eu estava falando com a minha célula, né? Falei, irmão, a gente tem que ter se a gente tem um problema, esse problema foi detectado, a gente não consegue resolver sozinho. Então, quem que a gente tem que chamar? Nosso irmão. Antigamente, nós sabemos que nós não tínhamos hoje líderes, muitos de nós não tínhamos muito acesso ao pastor. E era mais difícil. Hoje não, hoje tem líder, tem discipulado, tem um irmão que pode estar do seu lado te ajudando. E muitas vezes você quer resolver o problema sozinho, sem Deus. Esse é o problema. Resolver o problema sem Deus. Aí você criou o quê? Um outro problema. Não adianta, irmão, você tem que estar alguém te ajudando.
Eu e o Ricardinho, nós fizemos uma aliança, desde o nosso começo do nosso curso pastoral. Nós falamos, mas vamos junto, porque o dia que um tiver meio assim, o outro vai lá e fala, não, vamos. Ah, mas acho que eu não quero ir para o pastoral hoje. Não, mas tem que pegar o Ricardinho. Ah, não quero mais ir para o pastoral hoje. Ah, não, mas eu tenho que pegar o Marco. É isso, a aliança. Porque nós vai se alimentando, vai se esforçando. Então tem que estar aliança. Bom, em última instância, a igreja tem a palavra final, pois sobre a igreja de Jesus repousa toda a autoridade do universo. Aí você fala, como assim, Marco? Toda a autoridade está sobre a igreja. Nós somos o corpo, não somos? Jesus, ele te dá autoridade o quê? Para você expulsar demônio, para você curar o enfermo. E muitas vezes você está fazendo o quê? De coitadinho. Você fala, Jesus, eu não consigo, meu. Não, isso aqui não é para mim não, cara. Para com isso, irmão. Se Jesus falou que você vai fazer a obra maior que ele, você vai. Mas você tem que tomar um posicionamento. Você tem que ter autoridade. Confessar. Nós fizemos o que aqui? Acabamos de ligar na terra o quê? Que nosso ministério vai explodir, nossas redes vão estar aí, vai surgir pessoas para nós cuidarmos. Não, pode ter certeza que esse jejum de 40 horas que foi ligado aqui na terra, ele já foi ligado no céu. E vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Jesus não tem maior poder que a igreja, pois somos o corpo do Senhor. O corpo sempre manifesta as vontades e direções da cabeça. A cabeça, claro, é Jesus. Essa autoridade que nós estamos falando aqui, não é que ele vai te dar um poder igual a Elias, não, tá? Que vai cair fogo no céu e vai queimar todo mundo, não, porque senão você já derretia todos os seus vizinhos, né? Não é assim, não. Essa autoridade é o que eu acabei de falar agora. Autoridade para você curar, autoridade para você levantar ali o seu irmão, dar uma palavra rema para ele. Tudo isso. Porque Deus, ele sabe para quem que ele dá o poder. Não é para qualquer um. Você tem que estar preparado para receber aquilo que Deus quer para você. Muitas vezes você tem algo para receber. Você quer muito aquilo, quer muito. Criança, quando quer algo, ela fica lá no seu pé. Eu quero. Né? Quando você não dá, não vai. Mas tem coisas que você recebe e que muitas vezes você deixa passar pelos seus dedos, assim, a sua mãe vai embora, vai pelo ralo. Por quê? Porque você não se preparou. Nós temos que estar preparados. Adianta eu ter lá 17 anos e querer um carro. Eu posso ter um carro? Eu posso ter um carro. Mas eu não posso dirigir esse carro. Por quê? Porque a lei diz, só depois dos 18 anos. Se eu dirigir com 17, eu estou errado já. Aí eu já estou fazendo algo que, principalmente se eu for cristão, aí, quando a gente é cristão, então, a gente não pode fazer isso. Tem que obedecer tanto a lei de Deus, quanto a lei dos homens. A gente tem que andar junto. Então, por isso que quando você pedir algo, peça aquilo que você realmente quer, e realmente você vai chegar até o final. Amém? Para que você entenda melhor essa passagem, o texto de Mateus, nós vamos ler 18, do 15 e o 20, nós vamos dividir um pouco ele. Então, segundo tópico, o primeiro tópico é a verdade revelada. Como eu já falei, nós vamos dividir ele, então vai ficar assim, Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que quer dizer gentil e publicano? Acompanhe comigo no quadro. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Então, naquela época, vamos dizer, se não fosse a época de hoje, nós não éramos judeus, ainda nós considerados gentios. Claro que depois que Jesus veio, isso unificou. Então não existe mais isso. E o publicano? O publicano era um cobrador de impostos que o Império Romano escolhia entre o próprio povo judeu para cobrar seu próprio povo em nome do Império. Nós temos aí um exemplo claro que foi o Zaqueu, né? Ele era um cobrador de impostos, ele era judeu, mas ele era cobrador de impostos. Então, irmão, aqui quando a gente fala de coisas, a gente tem que estar junto com nossos irmãos.
A gente tem que ligar assim na terra, para que tudo seja ligado no céu. E quando a gente vai aconselhar alguém, ou a gente vai falar com alguém, irmão, a gente tem que ter. A gente vai lá e fala para a pessoa não te ouviu, como está dizendo a palavra. O que você vai fazer? Vamos lá, irmão. Aquele irmão ali está andando errado. Ele está fazendo algo que não é para fazer. A visão dele não está de acordo com a nossa visão. Então vamos lá e vamos falar para ele, você tem que andar assim, assim, assim. Ah, mas aí o irmão não te ouviu, você vai falar, vai deixar ele para lá? Não. Vai chamar mais um irmão. Vamos lá. Ah, isso não deu jeito. Vamos falar com o pastor. Não deu jeito. Vamos falar com a igreja então. Aí vai todo mundo entrar em oração. Não teve o sonho do pastor? Ele teve um sonho. Então o que ele veio? Falou com a igreja. Por quê? Porque a igreja vai orar junto com ele, para que isso seja totalmente cancelado. Já foi cancelado em nome de Jesus, né? A gente tem que sim, às vezes, revelar algo para a igreja, quando nós não conseguimos sozinho. E quantas vezes no meu casamento o pastor foi lá, porque a Luana não conseguiu resolver sozinha, então ela teve que chamar o pastor. E ele não me avisava que ele ia lá não, tá, irmão? Porque ele sabia que eu ia correr. Muitas vezes ele sabia que eu não ia estar lá. Porque eu sabia que quando algo estava errado, falei, não, vai falar no pastor, o pastor vai vir aqui, eu não quero ouvir o pastor. Então eu vou sair. Só que ele não me avisava, ele avisava para ela sabia. Então ela ficava me prendendo, de alguma forma ela me prendia. Eu achava estranho, irmão, mas não falava, acho que é normal. É normal, então ela achava normal, então eu ficava lá. Ele ia falar, a gente se acertava, tinha correção, sempre teve correção, sempre teve uma palavra de ânimo, sempre teve uma palavra de amor, mas tinha correção. E eu nunca cheguei, nunca falei, pastor, eu não quero saber mais não, você está falando isso daqui para mim, então eu não quero nem saber mais daquele ministério. Não conta comigo que eu não quero. Nunca falei isso para ele, irmão. Toda vez que ele pediu algo para mim, eu fiz. No começo, quando ele me chamava para ministrar, eu falava, não, pastor, eu não quero não. Aí ele falava para mim, mas você não ministra na célula, você não compartilha? Eu falei, compartilho, mas é uma célula. Falar, a igreja tem mais gente. Confesso que a primeira vez eu fiquei meio assim, nervoso. Eu ainda fico, né? Porque você sobe aqui em cima, mano, não é fácil. Você fica um pouco meio nervoso. Aí conforme o tempo vai passando, você vai sentindo um pouco mais à vontade. Mas muitas vezes eu falei não, eu falei para Deus que eu não ia falar mais não. Por isso que toda vez eu me sinto honrado. Quando ele mandou a mensagem, você que está recebendo essa mensagem, para você ministrar nessa série, eu nem olhei, eu confesso para você que eu nem olhei o que era para pregar. Eu falei, eu vou, pastor. Você vai pregar o quê? Eu vou pregar o primeiro. Foi. Aí já comecei a fazer o slide lá no sábado, comecei a mexer ali, mexia lá, mandava para ele. Eu mando, todos os slides eu mando para ele. Falo, pastor, e aí, como é que tá? Precisa mudar alguma coisa? Às vezes ele fala, precisa mudar aqui e tal. Vamos mudar então. Faço tudo de novo. Se for para fazer novamente, eu faço. Por quê? Porque eu não confio no que eu vou falar? Não. Porque eu confio nele também. Se veio a inspiração para que eu esteja falando aqui, eu não quero falar nenhuma abobrinha. Porque a gente não está falando para qualquer, a gente está falando com gente. E a gente tem que ter responsabilidade quando a gente trata com pessoas. Porque às vezes a gente pode falar algo sem querer, como eu já falei, magoar a pessoa. E aí, essa não é a intenção. Então a gente tem que sempre buscar, procurar, estudar. Você quer ser um bom pregador? Você quer ser o melhor no seu ministério? Estude a Bíblia, leia a Bíblia. É o melhor livro que existe. Muitas vezes a gente não conhece os textos bíblicos, muitas vezes a gente fala, não vou ler a Bíblia não, é grande demais. Né? E quantos livros você já leu? Foi obrigado. Na escola você leu, você repete, amigo. Na minha época, pelo menos, era assim. Ou eu lia o livro e fazia o resumo dele, ou então era 0. E será que se o pastor chegasse aqui, se você não ler a Bíblia, você vai somar um 0? Não, né, irmão? Não é assim. Você tem que ler. Ler não é que nem ler um livro, mas ler e entender o que ela diz para você. O que o Espírito Santo quer falar para você. Nem que você demore 3, 4 anos para você ler a Bíblia, mas você tem que entender o que as palavras querem dizer com você. O que ela tem de revelar para você. E a primeira parte dos versículos falam de casos específicos que estão acontecendo, pecados, problemas pessoais. Essa é a primeira parte que ele fala.
Se o irmão pecar, vai lá e fala com ele. Se o irmão está cometendo qualquer outro tipo de coisa, vai lá e fala com ele. Se isso tudo não resolver, traz à igreja. Que aí nós vamos orar. E se não resolver, aí fala, Deus, desce o cajado nele. Tá? Brincadeira, irmão. Não vai fazer isso não. Ó, Mateus 18 diz, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aqui como diz a palavra, nós estamos em muito mais que 2 ou 3. Jesus, ele esteve aqui, ou ele estava aqui desde o começo. Ele nunca saiu, na verdade, né? Mas desde o momento que você entra aqui, a presença de Deus já... Basta uma pessoa estar aqui dentro, Deus está aqui. O prédio vazio, ele não contém nada. Mas quando você, que é a igreja de Jesus, entra, Jesus está junto com você. Amém? Então, tudo que você ligar aqui, tudo que você falar, Senhor, eu quero isso, e realmente você de todo o coração falar, eu quero, eu desejo, e seguir com aquela meta, daquele seu projeto, seu sonho, você vai conquistar, você vai realizar. É isso que fala esse versículo. Você seguir em frente, você não desistir. Quantas pessoas você já não viu desistindo no seu caminho? Quantos irmãozinhos chegam na igreja, cutuca seu irmão aí do lado, faz assim, ó, nele, ó. Tá vendo, irmão, a palavra que está falando lá? É com você, ó. É com você. Não, irmão, não era para repetir isso aí não, mas tá bom. Era só para cutucar, mas também, amém. Aí você fala que a palavra que está falando aqui no púlpito é por irmão do lado, nunca é para você. Ah, mas se aquela pessoa tivesse vindo hoje, essa palavra é diretamente para essa pessoa. Deus está falando, ô, abestado, é com você, meu filho. É com você, meu filho, que eu estou falando. Não é com o João, não é com a Maria, é com você. Se você está aqui hoje, a palavra é para você. Não adianta você ficar falando que é para outra pessoa, não existe isso. Se ele não está aqui, não é para ele mesmo, é para você. Por isso que muitas vezes a gente fica falando, não é isso que Deus tem muitas coisas para você, muitos planos. Mas basta você falar assim, ó, Senhor, eis-me aqui, ó, usa-me, capacita-me a cada dia. E você vai conseguir. Amém? Essa segunda parte, ela fala de um princípio geral, ou seja, onde todos precisam estar cientes do que está acontecendo. Como eu já citei o pastor aqui, ele falou do sonho dele. Ele falou, não, eu vou falar com a igreja vai me ajudar também. Ah, porque às vezes um irmão pode falar, nossa, o pastor de pouca fé, ele está pedindo para a gente orar por ele. Não é isso, irmão. Só acabei de ler aqui que a gente tem que expor nosso problema, às vezes quando não está conseguindo resolver, ou algo que a gente se sente, aquilo está remoendo dentro de nós, tem que expor sim, falar, vamos me ajudar em oração, come em oração e acabou. Não tem que repreender não, ficar acusando, ficar apontando não, isso é feio, a gente ficar apontando as pessoas. A gente tem que ajudar, a gente tem que ter esse princípio de ajudar e de amor. Às vezes a pessoa, irmão, muitas vezes a gente está no nosso corre-corre no dia a dia, a gente passa por tantas pessoas no nosso caminho, às vezes você vê um mendigo ali no chão, alguém deitado, você fala, drogado. Às vezes a pessoa só é um mendigo, não tem onde morar, não tem família. Quantas pessoas aí não tem família? Aí você fica acusando às vezes, não é assim. Às vezes a pessoa só precisa de um oi, bom dia. Quantas pessoas dentro de uma empresa, dentro da escola, só precisa chegar lá e você falar, bom dia. E muitas vezes a gente passa assim, ó. A mulher dormiu de calça jeans, não quer falar, né? Chega lá, ó. E aí, tudo bem? Bom dia. A outra pessoa animada. Chega lá, e aí, tudo bem? Bom dia. Como que foi sua noite? Dormiu bem, tranquilão? Ah, mano, já viu você mexer o saco? Aí o cara vai falar, nossa, então a mulher dele dormiu de calça jeans, não é possível, cara. O cara tá chateado hoje. Você todo alegrão lá, talvez você recebeu uma bênção, o cara tá lá e o cara todo mal-humorado, já vem te tirar, já vem falar algo para você. Aí sabe o que você tem que falar com esse irmão?
Deus te abençoe, meu querido. Eu te amo. Será que era fácil falar? Muitas vezes não é, mas a gente tem que fazer isso. Quando alguém vem falar com você chateado, Jesus te ama. Eu também te amo. É só isso. Amém? A primeira sessão fala de um problema que é comum em todos nós. Mas a segunda sessão nos fala de um poder absoluto, invariável, infalível. A primeira sessão meramente apresenta uma situação passageira. Mas a segunda revela onde está o poder para vencer. Então ali, quando ele fala, em verdade vos digo, ele está falando assim para você, aqui eis a solução para você. Se você está passando por algo na sua vida, Jesus fala, ei, estou aqui, e você vai vencer, e você vai conquistar, e você vai conseguir. É isso que ele fala para você. Depois que Jesus mencionou o caso do irmão rebelde, ele disse, em verdade vos digo. Essa expressão, em verdade vos digo, acentua, enfatiza, reforça uma verdade ou princípio absoluto. Existem alguns problemas que não conseguimos resolver sozinho. Precisamos levar à igreja e, junto com a igreja, solucionar. Esse é um princípio importante, a base para afirmar que a igreja na terra determina o que é feito no céu. Temos de ver que não apenas devemos lidar com a ofensa de um irmão contra nós, mas também com milhares de outras coisas. Então não é só eu lidar com aquilo que me ofende, mas é eu saber lidar com o meu dia a dia. Eu não falar ou reclamar de Deus ou do nosso ministério quando eu estou com um problema. Não é chegar aqui no seu ministério e falar, o problema é o pastor, o problema é os irmãos, o problema é o louvor. O problema é você que não está sentindo nada. Essa é a verdade. Você desculpa, meu irmão, se eu estou te ofendendo, eu peço perdão, mas a verdade é que às vezes quando a gente começa a acusar, começa a falar, é aquele outro, na verdade o problema está aqui, está aqui, O problema sou eu, não é a igreja, não é o pastor, não é o louvor, não é ninguém, sou eu. Aí você tem que orar a Deus. Não está bom, jejua, ora. Esse às vezes é o nosso problema. Está tudo ruim. Você vai falar, não, está tudo pior. Hoje no meu dia está uma droga hoje. Você acorda lá, acordou, já viu umas gotinhas de chuva. Ih, hoje vai chover. Vai alagar São Bernardo, São Paulo. Não vou sair de casa. Vou ficar aqui. Você acha que o problema vai ser solucionado se você ficar em casa? E não vai. Você acha que o problema é se esconder? Não é. O problema ele tem que ser revelado. E se você não consegue, você ora. Você jejua. Você chama o irmão, estou passando. Chama seu líder lá. Você não tem seu líder? Seu líder é seu companheiro, seu amigo. Se você não for um com seu líder, irmão, seu líder, tudo aquilo que você falar para ele não vai falar para ninguém, não. E se ele falar, aí, irmão, aí ele não é um líder decente. Porque a gente tem que ouvir. A gente tem que saber falar e a gente tem que saber ouvir. E guardar aquilo que a gente ouve. A não ser que o irmão, pode ir lá. Vamos lá, não consigo resolver isso aqui. Então vamos lá falar com o pastor para ver se a gente consegue resolver isso. Aí eu expunho. Para quem? Para o meu pastor. Que é o quem? É o meu líder. Agora, para que eu vou ouvir algo do irmão e vou falar para o Sandro, falar para o Ricardinho, vou falar para a Gláucia, e vou saindo falando para o Jefferson. Daqui a pouco todo mundo está sabendo. A história, na verdade, que você falou aqui para o Sandro, ela está chegando lá no finalzinho, lá para a Dona B, de outra forma. Ela já chegou de outra forma. Eu falo, nossa, mano. Às vezes eu falo aqui para o Sandro, estou desanimado. O Sandro já fala para o Ricardinho, o Marcos está querendo sair da igreja. Quando chega lá para a Dona B, o Marcos está caído. Ele está dentro da igreja, mas ele está caído. Vamos levantar ele. Ele está caído dentro da igreja. Mas muitos de nós, às vezes, estão caídos dentro da igreja. Quando a gente vem para a igreja, a gente sente um vazio dentro de nós, a gente está caído. Quando a gente vem para a igreja, vamos falar para o prédio, que nós somos a igreja. Quando a gente vem para o prédio da igreja e a gente não sente nada, algo está acontecendo. Algo no mundo espiritual está acontecendo e você tem que tomar como espiritual mesmo, irmão, não é carnal, não. Cansaço, às vezes, é cansaço. Mas algo espiritual está acontecendo na sua vida. Porque se você vem para o culto, não sente nada, vem para o outro, não sente nada, vem para o outro, não sente nada, é espiritual. Então aí você precisa colocar
sua vida no altar diante de Deus, para ver onde, detectar onde que está o seu problema. O que você precisa fazer para solucionar esse problema? Tomar ali o antídoto que se chama Jesus Cristo. Deixar que Ele entre no seu coração e faça a mudança. Porque cada dia nossa mente, nosso coração é tudo renovado. Através de quê? Da palavra de Deus. Através do quê? De ouvir a palavra de Deus. Através do quê? Através de sentir o Espírito Santo de Deus. Tudo isso é revelação do Espírito Santo. Segundo, a terra controla o céu. Mateus 18:18 diz: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Então tudo que você pedir, tudo que você orar, você vai conseguir, porque você vai ligar na terra, de verdadeiramente for de coração. Você tem que pedir de coração. E saber o que você pede, aí vai ser ligado. E tudo é ligado, irmão. Saiba que primeiro nós ligamos aqui na terra, para que haja a vontade de Deus. E realmente, se for a vontade dele, vai acontecer. E eu creio que a maioria dos nossos pedidos são a vontade de Deus para a nossa vida. Basta a gente acreditar. Amém? O que há de tão revelador nesse versículo? O especial é que deve haver um mover sobre a terra antes que haja um mover no céu. Não é o céu que desliga ou liga. Mas primeiro nós ligamos na terra, para que seja lá ligado no céu. Primeiro é solto aqui na terra, para que seja solto lá no céu. Tudo isso vai determinar aí, irmão, bênção, maldição. Não é o céu que manifesta ou a morte primeiro, mas os homens na terra. Vida ou morte, na verdade, primeiro, é o céu, até os homens na terra. Nós que manifestamos algo aqui. Quando a gente declara algo aqui, tudo acontece lá no céu. Depois que a terra amarra, o céu amarra. Depois que a terra solta, o céu solta. O mover no céu é controlado pelos homens que se movem na terra. Tudo que é contrário a Deus tem de ser amarrado. E tudo que está em harmonia com Deus tem que ser solto. Amarrar ou soltar, ligar, desligar, precisa ser algo iniciado na terra. Tudo que nós iniciamos aqui é o que vai acontecer no céu. O mover sobre a terra precede o mover no céu. Os homens reunidos na igreja controlam o céu. Então nós controlamos à medida que seja da vontade do Senhor. Então tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no céu. Gênesis 1 ao 26 ao 28 diz, Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai. E multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Então, quando Deus criou o homem, amado, ele já não podia mais agir como ele queria. Por quê? Que tudo somos nós que determinamos. Ele vai querer saber primeiro se eu quero, para depois ele fazer. Se realmente, será que eu quero comprar aquele carro, eu quero comprar aquela casa? Será que realmente eu quero fazer algo? Aí se você pedir, como eu já falei, de coração, Deus vai fazer. Mas algo precisa ser declarado. Eu quero cura, eu preciso declarar a cura. Ainda que você esteja lá pedindo cura, e aquela enfermidade não está passando, você tem que continuar, você tem que ser firme. Nada pode ser passageiro. Amém? É coerente dizer que na terra os homens controlam o céu a partir de alguns casos do Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés, lá em Êxodo 19:11, diz o quê? Moisés, quando ele levantava as mãos, que ele estava assim, com as mãos levantadas, então o povo ali ganhava, o povo de Israel ganhava. Mas quando ele estava cansado, que o braço dele já ia pesando, já ia abaixando, então o inimigo ganhava. Então aí, o que acontecia? Foi os dois lá, que estavam junto com ele, foi lá, segurava o braço dele para que o povo pudesse ganhar. Ele ganhou a vitória.
Mas quem determinou essa vitória? Foi Deus ou foi Moisés? Primeiro foi Moisés aqui na terra, né, que decidiu a vitória. Ele decidiu, porque ele falou, não, eu vou vencer. Os outros dois que estavam com ele, não, eu vou segurar o braço dele porque nós estamos ganhando. Enquanto eles detectaram o quê? Que quando Moisés estava com o braço levantado, eles ganhavam. Mas quando o braço de Moisés estava abaixado, aí eles logo detectaram, falaram, não, vamos segurar o braço de Moisés lá no alto. Então o povo ganhou. Então eles declararam a vitória deles aqui. E tudo isso foi ligado lá no céu, quando Deus falou, então a vitória é de vocês, porque vocês seguirem em frente. O agir de Deus na terra tem de ser desencadeado por homens na terra. Então, tudo que Deus precisa agir aqui, Ele precisa de nós também para agir. Porque se nós não declaramos, nós não falamos, nós não pedimos, nada disso vai acontecer. Sabe que se nós não falamos do amor dEle, o reino vai crescer? Não vai. Se eu ficar em casa sentado assistindo televisão, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Se eu não falar do evangelho de Deus, nada vai acontecer. É isso que a gente tem que ter isso na nossa cabeça, na nossa mente. Nós temos que procurar falar do amor de Deus enquanto a gente pode. Fala, simples você falar do amor. Fala, Jesus te ama, acabou. A pessoa deu abertura para você, vai lá e fala mesmo de Deus. Assim que ela vai se sentir à vontade. A vitória não foi decidida por Deus no céu. Contudo, diante dos homens, foi decidida por Moisés, como eu falei para vocês. Ezequiel 36, 37 diz assim: assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei consultado da parte da casa de Israel, que lo faça, multiplicá-lo-eis como um rebanho. Então ali Deus tinha um propósito de multiplicar. Mas para isso o povo tinha o quê? Que pedir para Ele a multiplicação. O povo tinha que chegar nele e falar, isso que eu quero realmente. Os que não conhecem a Deus dirão, se Deus quisesse multiplicar o número dos israelitas como um rebanho, Ele poderia simplesmente fazê-lo. Quem poderia impedi-lo? Muitas pessoas dizem assim, né? Você fala algo para a pessoa, você fala algo de Deus para a pessoa, fala, você crê em Deus, irmão? Creio. Então fique em paz que Ele vai fazer. Aí muitas vezes a pessoa, mas por que Ele não fez ainda? Aí você, por que você não orou ainda? Me ajuda aí, né? Muitos não acreditam, falam assim, Deus vai fazer aqui a IAP crescer. Mas há alguém que lá fala assim, se Ele quisesse, Ele já tinha feito. Mas você falou, irmão, vai se converter, amigo, que você está indo para o lugar errado aí. Muitos vão dizer, mas por quê? Os não crentes. Mas você que é crente, você acredita. Então, nosso ministério vai crescer sim, em nome de Jesus, né? Nós vamos expandir sim. Esse é um princípio claro. Mesmo que Deus decida a respeito de um assunto, Ele não o fará imediatamente. Ele somente multiplicaria a casa de Israel depois que eles lhe solicitassem. Ele quer que a terra controle o céu. Então tudo depende da gente, irmão. Tudo depende do que você pedir, do que você fazer. Depois que Deus criou Adão, este nunca mais agiu sem que os homens determinassem o seu agir. Olha o que diz alguns textos. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quando você buscar realmente Deus de todo o seu coração, você vai achar Ele. E Ele não está perdido, Ele está dentro de você. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então, amados, creia nessa palavra. Creia que você tem todo o poder aqui na terra. Você tem toda a aliança com Deus. Porque a aliança com Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Você ter comunhão com Ele. Porque você vai ver que quando você tiver aliança e você realmente tiver seu coração conectado ao coração de Deus, tudo aquilo que Ele pedir, você pedir, Ele vai te dar. Se não for para fazer mal para ninguém, amado, Ele vai te dar. Eu assisti um filme uma vez que tinha, não sei se como é que é o nome? É tio não sei o que lá, uma coisa assim. Meu tio, não lembro qual que é. É um
É um coisa de comédia. Ele fala, o sobrinho dele chegava e falava assim: tio, posso fazer tal coisa? É coisa que morre? Não, então pode fazer. Tudo para ele, é coisa que morre? Não, então pode fazer, meu filho. Deus é a mesma coisa, vai chegar para você. Meu filho, é coisa que você vai ficar desanimado? É coisa que vai te botar para baixo? É coisa que é ruim para sua vida? Não, então vai lá e faça. Ah, mas será que eu consigo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Vai, que Deus está te mandando. Oh, chega de puxar o freio de mão e ficar estacionado. Chega de ser banco de igreja, vamos ser líder. Quando alguém falar para você, lá na sua célula, quem quer ser o próximo líder de treinamento? Levanta sua mão e fala: eu quero. Mesmo que você não saiba, eu não sei de nada, mas Deus vai arrastar para saber de alguma coisa. Tem vários cursos, mano, tem STL, cursão, você vai aprender. Ninguém vai te deixar sozinho, não. Tem todo um material. Fica quietinho aí, filho. É o celular tocando. Então, creia. Seja o primeiro. Se arrisque, se jogue de cabeça, irmão. Estuda. Não é difícil você falar de Deus, não. Eu falo por mim, irmão. O que o pastor acabou de falar aqui? Eu era o primeiro Eric. Na verdade, eu vejo o Eric. Oh, meu Deus do céu. Corta essa parte aí, viu, pastor? Eu vejo o Eric, eu falo: nossa, eu me identifico com o Eric. Porque eu era assim, tímido, calado. Chegava aqui e ficava assim. Luana, vamos no culto, vamos. Chegava aí, eu olhava o pessoal. Ficava lá, né? Minha cabeça estava em casa, estava em outros lugares. Mas eu ficava assim. Daqui a pouco eu olhava para fora. Olhava o relógio. Esse culto não vai acabar, não, mano. O pastor está falando demais. Nossa, para que tanto louvor? Meu Deus do céu. Eu era assim, irmão. Muitas vezes eu falei: eu vou ficar no banco. Deus vai ficar no banco? Não. Muitas vezes eu quis ficar no banco, mas eu sempre falei: não, o pastor me chamou, eu falei: vamos, tá bom, vai ser líder? Vamos, então vamos. Vamos arriscar. É coisa que morre, não é? Então vamos. Então vamos embora. Vamos lá. Amém. Tem que seguir em frente, meu. Tem que ser firme mesmo. Irmão, ninguém é burro demais que não possa aprender alguma coisa. Ninguém é sábio demais que não possa aprender com aquela pessoa que tem menos... que não sabe falar nada. Mas você vai aprender algo com ele. Pedro era o quê? Pedro era inteligentão? Nossa, Pedro era o Einstein da época? Não. Mas do jeito dele, do modo dele, ele conseguiu ganhar uma multidão de pessoas. E por que você não vai conseguir? Comece a partir de hoje a declarar: eu consigo, eu sou vencedor. E você vai ver que você é um vencedor. Amém? Gostaria agora que você curvasse a sua cabeça.